Boa noite para todos. Obrigado a Silvana pelas palavras, mencionando aí, eu como um dos fundadores, patrono, não sou nada disso. Sou um irmão de boa vontade, como vocês todos, de boa vontade, querendo aprender. E além do aprender, e essa é a grande dificuldade nossa, vivenciar. Por quê? Justamente isto que falta à humanidade, o amor. E quando eu coloquei o tema, qual o amor que ele nos ensinou, pode criar uma certa estranheza a vocês. Será que existe mais uma forma de amor? Existe. Existe. E olhem que Leon Denis e Lázaro alertaram isso para nós, e vamos falar deles um pouquinho, sobre o amor divino e o amor vulgar. Mas que bom estarmos nesse domingo aqui reunidos para falar de amor. E para falar de amor, seria assim, um ato falho meu se não falasse de quem nos ensinou a amar. O Mestre, Jesus. Por isso, de início, vou fazer umas pequenas considerações a respeito deste homem, Jesus. E nós não compreendemos, ainda não caiu a ficha da grandiosidade dele. Ainda o tratamos na nossa mente, no nosso desejo, como um igual. E ele é diferente. Nasceu igual, mas é bem diferente desse estágio em que estamos. Uma diferença cósmica. Mas vamos falar da sua chegada até nós e de alguns ensinamentos como a primeira fase da nossa palestra. Roma era o centro do mundo. Seu império era enorme. E os historiadores, os que buscam fazer a história do Império Romano, observaram um contraste, uma coisa diferente. Como diferente nós fizemos antes de Cristo e depois de Cristo. Na época de Augusto, o nome desse Augusto é Caio Júlio César Otávio. Ele governou de 27 antes de Cristo a 14 depois de Cristo. Então ele pegou a época do nascimento de Jesus. E é isso que os historiadores não compreendem, esse contraste. Mas que contraste era? A paz, a tranquilidade que vivia o império quando ele assumiu. Porque antes dele eram guerras sanguinolentas, era a luta pelo poder, eram envenenamentos no núcleo do poder, assassinatos para ter o poder. Júlio César, assassinado num complô onde estava o próprio filho que ele havia adotado, 44 antes de Cristo. Foi o assassinato de Júlio César. E olhe
que Augusto, esse Augusto, gente, sabe o que é? É o divino. Então, é como se dissesse, Caio Júlio César, o divino. Foi em 27. 44 a C. 27 a C. 17 anos para ter essa paz. 2 triunviratos, o assassinato, a luta pelo espólio do próprio César. Nós estamos na era de Augusto. Não mais um Aníbal, não mais esses espíritos mais truculentos, eram espíritos que já estavam preparando algo estranho que estava ocorrendo, que era a descida de uma casa solar, que era do Cristo, para o país das sombras, que é o nosso. Era essa emanação dele que provocava essa paz, essa tranquilidade. E nasceu. E Humberto de Campos, no livro A Boa Nova, no capítulo 1º do livro, também com o título de Boa Nova, ele dá as pinceladas disso que eu falei mais ou menos agora. Mas ele termina com uma coisa que era interessante. Diz ele assim: é por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição gloriosa da noite de Natal. Isso está no capítulo 1º do livro A Boa Nova, com o título de Boa Nova. Aí nós vamos trazer um outro espírito extraordinário, Emmanuel, que no livro Fonte Viva, interessante, que é no último capítulo do livro, é o capítulo 180. Esse é o primeiro, o último, tela 3. Nos dá essa mensagem. Olha só essa mensagem. Eu não vou ler o início, só para você ver. O Cristo nem mais, nem castigo ao rico avarento. Essa mensagem que o mestre ia trazer não era o poder para punir, para julgar, não. Era nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenações aos pecadores, nem hostilidade com os fariseus orgulhosos, nem anátema contra os gentios inconscientes. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da Boa Nova. A justiça, do olho por olho e do dente por dente, encontrava, enfim, o amor, disposto à sublime renúncia até a cruz. Olha, você ama e vai à cruz, é crucificado. Ainda o nosso comportamento, ainda o nosso agir. Diz mais Emmanuel, o algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria a condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente, já a Silvana falou dos mártires, dos cistos, iriam
quase sabiam que ser mortos, queimados ou devorados pelas feras, mas contentes. Porque Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade, e revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha, porque ele já no nascimento, esse espírito solar, já deu o primeiro toque para nós. Nasce numa manjedoura e tem como berço um coxo. É um exemplo do início já da vida dele. Então, essa preparação desse ente que nós ainda não avaliamos, a grandiosidade. Para mim, o nascimento dele foi o maior evento até hoje que ocorreu na humanidade. Não tem outro. Não tem outro. Então vamos passar adiante. E o que ele ensinou? 4. Não resistir ao mal. O que é isso? Não resistir ao mal. Um dia desse, eu estava falando de futebol e um adepto muito fanático de um time que é branco e preto reclamando de um juiz, porque o juiz anulou um golo, validou um golo errado. Eu disse, mas gente, assim, a regra que cada clube aceita é que o juiz é o juiz. E nesse regulamento de juiz, ninguém pode contestar. Pronto. Está contestando, você aceitou a regra e quer contestar agora, né? Não. Então, nós temos que aceitar esse gol que não valia, mas passou a valer. Temos que aceitar e não. Não. Mas tem que reagir, nem tem que jogar as coisas em cima dele. É o olho por olho, dente por dente. Hein? E o Cristo vê. Não é assim que se combate o erro. O erro se combate com o bem. E como é que ele vivenciou isso? Olha só. O sumo sacerdote, Caifás, quando o prendeu e foi lá conversar com ele, ele perguntou, o que tu ensinas, tu e teus discípulos? Eu quero saber. E o Cristo disse, olha, o que eu ensino em praça pública. É nas sinagogas, onde todos os judeus se reúnem. Perguntam deles, eles vão dizer o que eu ensino e o que os meus companheiros, discípulos ensinam. E um guarda, um esbirro, Caifás, lhe dá uma bofetada. Ele diz, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Como é que ele vivenciou? Ele dizia, não combateu mal com mal, recebe a bofetada. E como ele vivencia esse ensinamento. Não é ficar calado, não dizer nada. Não. Ele fala. Ele diz, o soldado, olha, se falei mal, diga, dá o teu testemunho. Mas se falei bem, por que me bates? Deixou a reflexão do soldado esse processo que nós costumamos a fazer, refletir sobre
as nossas reações ante as dificuldades da vida. Não existe, mas tem um outro, a tela seguinte. Amar os inimigos. Ele disse, eu não vim destruir a lei. Eu vim fazer com que se cumpra. Mas eu vos digo, ouvistes que deveis amar os amigos e odiar os inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos vossos inimigos. Que loucura, que ensinamento. Lá no passado, e ainda no presente, ninguém aceita muito isso. Mas como é que ele vivenciou isso? Como é que ele vivenciou? Qual foi o exemplo que ele deu nesse ensinamento? Eu sei que é mudança de paradigma, gente. É uma mudança radical na nossa relação com os nossos companheiros de caminho. E como é que ele vivenciou isso? Como é que ele ensinou isso? Com a vida. Com a vida. Julgado, indo até ao Gólgota, e lá, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que o condenaram, que não sabem. Eu digo não sabem, não digo não sabíamos, não. Não sabe porque nós não sabemos ainda perdoar aqueles que nos ofendem. Ainda não sabemos. Ainda perdoamos assim. Eu perdoo, mas não quero mais encontrar com esse safado, com esse patife, hein? Com esse que me ofendeu. Não passe na minha frente. Não é perdão. E a prova do amor que ele nos dá, tela 6. E a prova do amor que ele nos dá, ele disse antes de partir, já, prevendo o que ia acontecer com ele, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros. É dele. É dele. Não é o mandamento maior. Esse é um mandamento especial dele. Ninguém tem um amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E ele diz, eu vos digo, façais isso. Façam isso. Amem-se. Nós aqui estamos reunidos já por um certo tempo. Eu estou afastado há um tempo, mas a presença de vocês está sempre constante comigo. São meus amigos. São irmãos que eu gosto. E temos que nos amar. Esquecer as diferenças. Esquecer as dificuldades, às vezes, que temos de relacionamento um com o outro. Fazer esse esforço. Isso é o que ele ensinou. Mas vamos passar agora, já que falamos das palavras de Jesus, vamos falar tela 7.
no mandamento maior. Sabemos todos nós que o amor é a pedra angular de todos os ensinamentos de Jesus. Mateus assinala no capítulo 22, versículos 34 e 40 do seu Evangelho, este entendimento que é reproduzido por Kardec no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, eram seitas à época da vida do Cristo, reuniram-se, e um deles, doutor da lei, fez esta pergunta para prová-lo: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É um amor completo, pleno, sem nenhuma restrição. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E completa. Nestes dois mandamentos se resumem, olha só, nessas duas coisas que falamos, se resumem toda a lei e os profetas. Nesses simples dois amores: amar a Deus e amar ao próximo. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele fala da regra áurea, que é essa que nós estamos vendo aqui na tela. Ele dizia que já existia, de certa forma, esse amar. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Os romanos: a lei gravada no coração humano é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Existia já um pouco disso. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro, essa regra áurea da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Contudo, suas figuras se apagaram no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista dos seus testemunhos fragmentários. O mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus o ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. A vida dele se extingue por causa disso. Nós não queríamos isto na época. Esse amor, essa fraternidade, essa convivência, até aceitando os nossos defeitos, mas nos amando para corrigi-los.
Vamos em frente. Vamos agora dar um salto lá do ano 0 de Cristo até os 33, quando ele foi crucificado. E viver o momento agora, o atual. E vamos falar então, dar umas breves palavras sobre o nosso progresso moral e intelectual, antes de tudo que falamos, ensinado pelo Cristo ou vivenciado por nós. Progresso intelectual. Alguém duvida do avanço fantástico do progresso intelectual? E no intelectual envolve-se todo esse avanço científico, está tudo aí envolvido. O homem, hoje, manda sondas a Marte, a Lua, põe o homem na Lua. Avanço fantástico. Mas eu vou falar em alguns que são significativos e que modificaram bastante a face do planeta, ou ampliaram horizontes cósmicos. Hoje temos processos científicos de tal ordem que erradicam endemias, pandemias, instrumentos diversos de diagnóstico que vasculham o nosso corpo internamente. Na área da comunicação, já falamos com o mundo inteiro na mesma hora, quase que pouca diferença. Já avançamos, gente, na área de prevenções com vacinas. Então, é um avanço, assim, não, a palavra é fantástico, o avanço científico. Até na área da psicologia, psiquiatria, avanços imensos. Esquizofrenia, autismo, transtorno bipolar, déficit de inteligência já são tratados com mais qualidade por esse avanço. Isso deveria trazer no lastro, porque primeiro vem o avanço científico e depois vem o avanço ético. Mas não veio no lastro com a mesma velocidade o avanço ético. Colocamos, gente, telescópios no espaço para procurar o fim do universo. E cada vez que se avançava esse olho mágico, mais coisas surgiam de tão grandioso que é o cosmos. Mas
na área do abraço fraterno, da amizade, da compreensão do erro do companheiro. Do abraço. Estou contigo, eu vou contigo, eu te ajudo. Nós somos necessitários ainda. A rede, o canal do Silvio Santos, da TV do Silvio Santos, da TV... Hein? Está passando agora, esses 2 dias, Teleton. Então nós vemos aquelas crianças deficientes. É interessante, vocês observaram que muitas delas são alegres. Isso não nos dá assim uma emoção. Assim, mas, meu Deus do céu, eu sou saudável, não sou tão alegre quanto essas crianças. E sabemos que não há injustiça na lei. Se vieram assim com esses problemas, é porque algo no passado ocorreu. E elas aceitaram, por isso a alegria que sentem virem assim, que faz parte do processo da lei. Olhem só. Nós mandamos uma sonda no dia 2 de março de 2004, com endereço certo, endereço e CEP, direitinho. Era um cometa dado com 67P pela ciência espacial. Esse cometa, esse aparelho que nós mandamos daqui a esse cometa, levou 10 anos para pousar nesse endereço, nesse cometa. 10 anos. Olha que feito. Fantástico. Do avanço tecnológico. Mas o mundo não acompanhando esse processo, esse avanço ético, acompanha o avanço científico, vive muito do avanço científico. Se criou um aparelhinho, que eu vou botar para simplificar o que eu quero falar. O telefone, o celular, fantástico. Você estava na rua e falava. Mas a ciência já tinha o celular 2. Aí aparecia o celular 2, desprezava-se o 1 e o 2. Já tinha o 3. Então o mundo está assim. É como se botasse uma isca na nossa frente, nós correndo atrás da isca, mas não podia alcançar nunca e correndo sempre. É porque não paramos para pensar, não paramos para meditar que o avanço tecnológico é importante.
Mas nem sempre ele nos pode fazer bem, gente. Pelo mau uso. Pelo mau uso. Nós hoje apertamos uma tecla, explodimos uma bomba, longe de nós, e matamos milhares de pessoas. Qual foi o amor? O que te ensinou foi esse? O tempo está correndo, vamos avançar. Se vocês observarem no dicionário, não pegue mais de um dicionário, e vão ver o significado da palavra amor. Assim, a grosso modo, parece que é uma coisa só, não é? Não é. A tela 13. 13. Olha só. O que diz os nossos lexicógrafos? Bonita palavra, né? Esses fazem o dicionário. Dizem, é um sentimento que predispõe alguém a desejar bem ao outro, sentimento absoluto de um ser para outro ser, ou uma coisa, e você tem a relação aí. Valdelino Freire, Salvador Aulete, e mais outros. Isso é amor. Mas o Cristo não falou disso aí, não. Os gregos tinham 3 formas de falar isso. Uma era eros. Vem de erótico, mas não é só erótico, erotismo. Eros é um desejo ardente. Tinha também outra forma de falar de amor, que era philia, amor da amizade. E tinha outra forma, ágape. Esse era o amor que o Cristo ensinava. Ágape. Tela 14. Olhe na tela 14. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar essa mensagem do Lázaro. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Então, tem muitas definições de amor que eu falei, né? Mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. De todos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. E é uma mensagem maior, vocês podem, depois eu ver no Evangelho essa mensagem. Esse
é o amor que Jesus ensinou. Não foi outro. Não foi outro. Ele ensinou o amor divino. E nós ainda tendemos para o amor vulgar. No início da nossa conversa, falamos nas definições desse vocal do amor lá, no termo, aquela coleção de termos. Leon Denis diz o seguinte: o amor, como comumente se entende na Terra, é um sentimento, o impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares. Eu tenho amor pelo meu cachorro. É amor. Hein? Eu tenho amor pelo meu passarinho, preso na gaiola. É amor. Eu tenho amor pela minha estante, eu não quero que ninguém mexa, que ninguém leia, só eu leio meus livros. E o amor sublime é o que Jesus pregou. E será que esses grandes filósofos falaram nisso, do amor? Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, me parece na parte 4ª, nós vamos encontrar dois filósofos, Sócrates e Platão. Sócrates nada escreveu, gente. Quem recuperou os ensinamentos do Sócrates foi Platão. E ele o fez de uma forma interessante, através de diálogos. E num desses diálogos, que é chamado O Banquete, Sócrates fala de amor, mas através da voz de Platão, porque Sócrates não escreveu nada, mas Platão recupera. E nesse banquete são 7 personagens que falam, mas o Platão, discípulo de Sócrates, quando fala do Sócrates, está dizendo: é esse que eu aceito. Esse é o meu mestre. Sócrates. E Sócrates entendia o amor como desejo. E desejo é o que eu não tenho. O que eu tenho não é mais desejo, já tenho. Mas Sócrates entendia, através de Platão, como desejo. E aí, meu Deus do céu, tem que olhar o tempo. Olha, se extrapolou um pouquinho, não tem problema, né? Um minutinho. Dentro desse desejo, eu vou dar um exemplo para vocês, como é complicado. Há um depoimento, e há controvérsia nesse depoimento. Uns dizem que foi assim, outros dizem que não. Mas eu trago o depoimento sem querer falar quem foi que disse, se foi o A ou o B que falou, mas eu trago esse exemplo para se entender um pouco esse tipo de amor. O desejo do Sócrates, e depois vamos falar de Aristóteles, que era
O amor era o ter, não era o desejar. É o já ter. Então, nesse exemplo, um cidadão casou-se, né? E como pareceram o primeiro e o segundo filho, ele começou assim, não, eu tenho que garantir os meus filhos para qualquer emergência, qualquer coisa no futuro. Virou um padrão de vida de aumentar sempre os seus bens. E cada ano que aumentava os bens era uma alegria para ele. Enquanto não aumentava, era o desejo de ter aquele bem para os seus filhos. E como Aristóteles tinha um pensamento diferente, embora discípulo de Platão, para Aristóteles, a alegria é aquilo que se tem, não o que se deseja, o que já se tem. Olha que é diferente. Um é o desejo de ter, o outro é a alegria de já ter. Um está sempre buscando alguma coisa a ter, o outro já está alegre porque tem. É o de Aristóteles, esse pensamento. Então, nesse exemplo, esse, quando desejava, ele amava a moda de Platão. Desejava ter para os seus dependentes. E quando ele tinha, já passava a ter a moda de Aristóteles, já tem. Mas não perdia o desejo de ter. Mas um dia o filho morre de overdose. E ele, quando vai fazer sua declaração de bênção, ele chega na relação dos dependentes e vê que tem que baixar uma linha. Por descuido dele, que naquele desejo Sócrates de ter, ele se esqueceu de ver o que fazia o filho. Na declaração de renda, nós fazemos isso. Ele percebe, meu Deus, tem que dar uma baixa na linha do meu filho. E diz para consigo mesmo, puxa, eu daria tudo aquilo que desejei ter e tive para manter essa linha. Para não dar baixa no meu filho pela sua morte. É um balanço da vida, a gente tem que estar muito atento. Esse desejo, para dar um exemplo de como seria o desejo à moda de Sócrates, seria assim. Ou a moda de Sócrates e do próprio Aristóteles. E eu aqui me recorro a um poeta, Carlos Drummond de Andrade, que descreve bem isso. Diz assim, João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Raimundo, João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu num desastre, Maria ficou para titia, Joaquim suicidou-se, e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tem entrado na história. Então,
eu creio, entendo, que tanto o amor à moda de Sócrates ou Platão, como o amor à moda de Aristóteles, são válidos. São válidos, mas incompletos. Por que incompletos? Porque, no fundo, os dois pensam nele. Eu quero, eu desejo. É eu que está presente, não é o outro. Já no desejo, a moda do Cristo, eu me esqueço de mim. Eu me ignoro. Eu quero a felicidade do outro. E alguém dirá, pô, mas que graça tem isso? Hein? Gente, é que há uma lei que queira ou não queira, ela se exerce sobre os nossos desejos, nossas intenções. Lei de causa e efeito. Então, quando eu amo, não a moda de Platão, não a moda de Aristóteles, mas a moda de Jesus, como ele ensinou, eu amo o meu companheiro, o meu semelhante, me esquecendo até de mim, mas em verdade eu recebo o retorno, queira ou não queira, pelo bem que eu quis ao terceiro, ao meu semelhante. E aí tem o preenchimento da totalidade do que é o ágape que Jesus ensinou. Esse amor, quando você simplesmente diz, amo, e basta. Não tem mais complemento. Embora, se você procurar o dicionário, o verbo amar exige um complemento, no do Cristo não. No do Cristo não. Devido à adiantada da hora, eu queria que vocês ouvissem uma música que, segundo consta, foi quando ele foi ao Chico Xavier, no momento em que estava com o filho doente. O filho tinha uma enfermidade gravíssima, o primeiro filho dele. E o Emmanuel deu uma letra para ele e Roberto Carlos e Erasmo musicaram. E essa música foi gravada em 1973. A ida do Roberto ao Chico foi em 1970 e a gravação foi em 1973. E talvez sintetize, resume com muito mais precisão tudo o que falei nesse momento. Falar, né, seu Orlando? Porque tudo que movimenta é o amor. E ele diz para nós: amai muito para seres amado. Uma meta. Que temos muito caminho pela frente. E a meta maior, como o senhor Orlando colocou, e sempre tem colocado para nós, é amar toda a criação do nosso Pai. Essa é a meta. Mas estamos a caminho. Estamos a caminho. Então queremos agradecer imensamente o seu Orlando por essa mensagem de reflexão, chegando já próximo ao fim do ano, aonde temos muita coisa a pensar do que fizemos, o que vamos fazer, aonde
Parece que o amor se instala de uma forma, uma vez por ano, que pudesse ser todos os dias. Mas lhe agradecemos imensamente. É sempre bom estar com o nosso companheiro aqui ao nosso lado. E não tem ninguém para falar de amor para nós, do nosso mestre, como o seu Orlando, né? Agradecemos muito, seu Orlando. Eu quero agora convidar o Carlos para dar alguns recados. E, com muita saudade do senhor, gostaríamos de convidá-lo para que em seguida fizesse a prece de encerramento. Obrigada a todos. Mestre, falar de ti, mestre, deve nos dar a todos nós imensa alegria. Tu és o Senhor da paz. Tu és o Senhor do acolhimento. Estás sempre de braços abertos a nos amparar, a enxugar nossas lágrimas quando elas brotam pelo medo. Por dificuldades, seja o que for, tu estás presente. A Jesus. Houve uma época, mestre, em que não te compreendemos e te crucificamos. Escolhemos para que ficasse registrado na história ainda a nossa incompreensão da verdade. Escolhemos Barrabás para te crucificar. Mas tu nos compreende, tu nos ama. Foi o teu compromisso com o Criador ficar conosco até que aprendamos todos a nos amar. Tivemos, Jesus, alguns momentos de lucidez. Alguns. Guerra do Vietnã, mestre. Quando chegou aquelas bombas que parece que queimavam o corpo. Vimos aquela criança correndo, desnuda. Gritando para as nossas consciências: queima, queima. Parece que despertamos um pouquinho, porque cessamos a guerra no Vietnã. Mas agora, mestre, parece que endurecemos o coração outra vez. Pelos conflitos na África, instalações de Estado, criações de Estados que não amam, que filmam o desamor para mostrar ao mundo o que estão fazendo na visão deles em nome do amor. Criando fugas imensas
de refugiados do terror, não do amor. Para se fixar em outros países, como na Alemanha, na Inglaterra, e ainda o consideramos intrusos nesta fuga. A criança que morreu numa dessas fugas deve ficar na nossa consciência para refletir. E aprendermos de vez, mestre e amigo, a amar. Amar. Amar sem impor qualquer condição. Simplesmente